Boa tarde a todos. Hoje, dia 14 de junho de 2023, às 13h04, fazemos a abertura da sessão para promoção de cargo de professor classe E, professor titular, do professor Fábio Luiz Buranello Toral, professor associado vinculado ao Departamento de Zootecnia da UFMG. A promoção do referido cargo segue a resolução complementar número 4 de 2014, de 9 de setembro de 2014, do Conselho Universitário da UFMG. De acordo com o artigo 34 da resolução, ficou definido pela Egrégia Congregação da Escola de Veterinária que a modalidade que será defendida será a defesa de memorial. A banca de avaliação será composta pelos professores professor João Carlos Pereira da Silva, da Universidade Federal de Viçosa, professor José Beto Sterman Ferraz, da USP, professor Rilke Tadeu Fonseca, da Universidade Federal de Lavras, e por mim, Ângela Maria Quintão Lana, da Universidade Federal de Minas Gerais. Informamos, professor Fábio, que o senhor terá 50 minutos para fazer a sua apresentação de memorial. Comunicamos também ao professor Fábio e a todos os presentes nessa sala virtual que a apresentação deste memorial será gravada e transmitida no YouTube pelo canal da Escola de Veterinária. Dito isso, eu passo a palavra ao senhor professor Fábio para que faça a sua apresentação de memorial. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha tela e dar início à minha apresentação. Vocês estão vendo o primeiro slide, pessoal? Estamos. Sim. Então vamos lá. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar todos os professores que fazem parte da banca e todas as pessoas que estão nos acompanhando pelo canal da Escola de Veterinária. Então, trata-se da apresentação do memorial para fins de promoção para a classe E de professor titular na carreira do magistério superior. Eu vou descrever basicamente um pouco sobre a minha formação pessoal, uma parte sobre a minha formação acadêmica. Eu vou concentrar naturalmente a descrição, o meu memorial na minha atuação profissional, e vou fazer algumas considerações finais e agradecimentos. Bom, o início da minha vida foi nessa cidade, uma cidade chamada Marumbi, que fica no interior do Paraná, uma cidade pequena, onde basicamente toda a minha família materna e paterna foi criada. Como a gente pode ver nessa foto, é uma região bastante agrícola, uma agricultura muito forte, e que caracteriza naturalmente o estado do Paraná. Meus pais são ambos nascidos nessa cidade, lá se conheceram e começaram a família deles. Eu fui nascer numa cidade vizinha que chama Jandaia do Sul, simplesmente por uma questão de logística. Marumbi era muito pequeno, não tinha um hospital, e eu fui nascer em Jandaia do Sul, mas não morei naquela cidade. Nasci no final do ano de 1979, numa coincidência com o dia do médico veterinário. Tenho uma irmã que hoje é médica, chama Luciana. Minha carreira como estudante, ela começou bem cedo. Acho que graças ao esforço, ao empenho da minha mãe, eu sempre me dediquei muito às atividades acadêmicas e peguei gosto pela escola. Sempre fui um aluno dedicado, me esforcei o máximo possível para aproveitar essas oportunidades de estudar, porque eu acho que o estudo realmente foi um instrumento que transformou a minha vida, e é uma coisa que eu levo para sempre. Foi essa oportunidade de ter estudado. Eu sempre estudei em escolas públicas, em universidades públicas, então eu tenho uma dívida muito grande com o Estado brasileiro por ter me proporcionado todas essas oportunidades. Naturalmente, na escola,
onde eu passei a maior parte do meu tempo, eu construí grande parte das minhas amizades. Essa foto aqui, ela foi tirada na 4ª série e ela é muito emblemática para mim porque ela traz 2 dos meus principais amigos, o José Carlos e o Marcelo, que eu tenho a felicidade de serem meus amigos até hoje. E em nome deles eu agradeço todos os amigos que eu construí ao longo da minha carreira. Eu não sou uma pessoa de muitas amizades, mas eu tenho fortes amigos, pessoas que eu posso contar em todas as oportunidades, todas as situações que eu preciso. Bom, em 2011 nasceu Maria Carolina, minha primeira filha. Hoje ela tem 12 anos, uma pessoa que transformou a minha vida, que, enfim, me enche de alegria. Em 2013 nasceu José Antônio, garoto extremamente especial, uma pessoa muito feliz e que também faz parte da minha vida e não existe mais a vida sem eles. Em 2017, eu conheci a Juliana, minha esposa, e desde então a gente vive juntos, a gente compartilha nossos sonhos, nossas angústias, e minha grande companheira nessa jornada. Eu fico muito feliz de poder contar com ela e poder confiar nela e para seguir nessa caminhada que a gente sabe quando começa e não sabe quando termina. Nossa vida é bastante imprevisível, né? E eu acredito que a gente tem que aproveitar todos os momentos da melhor maneira possível. Bom, essa aqui é uma foto atualizada das pessoas que eu seria capaz de dar a minha vida por elas. Então, estão sempre todos ao meu lado e eu estou disponível para fazer o que for preciso por eles. Entrando um pouco agora na minha carreira de zootecnista, aqui está o lugar onde a minha vida começou a mudar drasticamente. Minha família morava em Maringá, na época que mora ainda em Maringá. Eu morava lá quando fiz a graduação e eu tive o privilégio de fazer o curso de zootecnia na Universidade Estadual de Maringá. Eu provavelmente fui um dos primeiros da minha família a ingressar numa universidade pública e talvez tenha sido o evento que mais transformou a minha vida. Eu tive acesso a informações, pessoas, a situações que eu tenho certeza não teria acontecido se eu não tivesse entrado na Universidade Estadual de Maringá. Então, eu tenho uma admiração muito grande pelo ensino, pela universidade, e porque eu sei a importância que isso tem na formação da pessoa e o quanto isso pode ser um instrumento de mudança social, enfim, de transformação de todos aqueles que têm a oportunidade. Essa aqui é a minha turma. Nós nos formamos em 2002. Nem sempre nós estávamos tão bem comportados dessa forma, mas é uma turma de que eu me orgulho muito. Eu acho que todos os profissionais que foram formados na universidade e particularmente na minha turma são pessoas do bem, são pessoas tecnicamente capacitadas. A gente, naturalmente, nós tínhamos os nossos grupos, né, durante a graduação, mas hoje todos nos respeitamos. Eu acho que são profissionais excelentes. Durante esse período na Universidade Estadual de Maringá, eu tentei conhecer diversas áreas de atuação do zootecnista e passei pelos mais diversos campos. Eu tive experiências na área de apicultura, fisiologia, cunicultura, trabalhei um pouco com forragicultura e a última tentativa minha foi com melhoramento e eu acabei decidindo por seguir a minha carreira na área de melhoramento. Tive o apoio de pessoas fantásticas, eu conheci professores e sempre me deram suporte. Aqui eu destaco o professor Wagner e Luciano, que é um grande amigo que eu fiz na universidade. O professor Wagner
foi um dos primeiros mentores da minha vida, e ele, uma pessoa muito crítica, mas sempre tentava contribuir, e eu devo muito da minha formação a ele, que sempre esteve me ajudando e me dando conselhos para a minha vida. Como exemplos também de professores do meu departamento, tem o professor Elias, foi meu professor de melhoramento e minha primeira grande inspiração no melhoramento. É uma pessoa que tem uma habilidade didática muito grande, um conhecimento muito profundo, e ele consegue fazer as pessoas ficarem apaixonadas pela área de melhoramento. Então, eu acho que ele foi um dos responsáveis por essa minha opção pelo melhoramento genético, tanto pela pessoa que ele é, pelo profissional e pelos direcionamentos que ele me deu. E o professor Antônio Cláudio Furlan também foi meu orientador durante a época de graduação, apesar de ser de uma área diferente, da área de nutrição de não ruminantes. Ele também foi uma pessoa muito especial, me deu muito suporte, e eu tenho a felicidade de poder contar com a amizade de todos eles até hoje. Bom, encerrada a minha graduação, já decidido a trabalhar com melhoramento, por uma própria sugestão do professor Elias e por um interesse particular, eu fui fazer mestrado na Universidade Estadual Paulista de Jaboticabal. Esse interesse surgiu porque quando eu comecei a conhecer meus professores, eu vi que uma grande parte deles tinha sido formado na Unesp de Jaboticabal e uma outra parte na Universidade Federal de Viçosa. E isso serviu de motivação para que eu estabelecesse como meta também estudar nessas universidades, porque eu gostava muito da formação dos meus professores e eu imaginava que a universidade onde eles tinham se formado seria responsável, em parte, por aquelas habilidades que eles tinham. Fui estudante do Dr. Maurício Melo de Alencar, que é pesquisador da Embrapa, mas ele é credenciado nos programas de pós-graduação da Unesp. Então, foi uma oportunidade muito boa e foi o primeiro choque que eu tive em termos de desculpe, em termos de conhecimento. Por mais que eu me sentia um aluno bem preparado, eu fui um aluno bastante dedicado, só que quando eu entrei no mundo da pós-graduação, eu vi o quão capacitado as pessoas são. E eu me sentia, assim, completamente perdido no meio de tudo aquilo que eu tinha que estudar, no meio de todas as coisas que eu precisava aprender. E foi um desafio muito grande superar essa situação, e é algo que a gente, no fim das contas, aprende que temos que superar todos os dias. Foi no mestrado que eu comecei a ter um pouco de contato mais frequente com palestrantes, com pesquisadores internacionais, e essa foto é uma coincidência, o professor Zé Bento com certeza conhece esse lugar, porque foi um evento que ele organizou eu não tenho certeza se foi em 2003, lá aí no campus de Pirassununga, com alguns palestrantes internacionais, e foi a primeira oportunidade que eu tive de ter um contato mais próximo com pessoas de outros países envolvidas diretamente com o melhoramento. Isso, naturalmente, estimulou um pouco o meu interesse, a minha necessidade de conhecer novas pessoas e de interagir com pessoas de outros países. Bom, o meu mestrado, né, foi um período bastante desafiador. Eu morava em Jaboticabal, morava em São Carlos também, onde ficava a sede da Embrapa, e eu trabalhava diretamente com o meu orientador. No estado de São Paulo, eu conheci uma estrutura de ensino muito interessante, a questão dos vários campi da Unesp, da USP, onde a gente pode ter acesso muito fácil a cursos, né, de pós-graduação, eventos. Então, foi uma experiência muito boa, que contribuiu bastante para a minha formação. Encerrado o doutorado, o mestrado, eu trabalhei, né, fiz inscrição e me candidatei a uma vaga no curso de doutorado da Universidade Federal de Viçosa. Naturalmente,
é uma universidade que tem uma contribuição muito grande na formação de melhoristas. A maioria dos meus professores, dos meus orientadores na área de melhoramento, foi formada em Viçosa. A gente sabia a contribuição que essa casa tinha, né, no melhoramento e na zootecnia, de modo geral. Então, eu tive o privilégio de estudar na Universidade Federal de Viçosa. Foi um período incrível da minha vida, porque eu vivi, de fato, o que é a pós-graduação. Me dediquei, tive a oportunidade de viver exclusivamente para o meu curso de doutorado por uma grande parte desse período que eu estive como estudante na Universidade Federal de Viçosa. Lá em Viçosa, eu fui estudante do professor Paulo Sávio Lopes, do Departamento de Zootecnia, uma pessoa que muito inspiradora, dedicada, estudiosa, uma pessoa preocupada com a formação de recursos humanos, com pesquisas, e é um grande exemplo para mim. É uma pessoa também, graças a Deus, eu mantenho no meu grupo de amigos, e tenho a certeza que sempre posso contar com ele para aquilo que eu precisar. E eu realmente uso esse tipo de situação, porque eu tenho, sempre quando eu estou em dúvida com relação a alguma coisa na minha carreira, alguma coisa na minha vida, eu tenho a humildade, tenho a possibilidade de contar com todos aqueles que me ajudaram, que me deram suporte e que servem de exemplo para mim. Eu não tenho não hesito em ligar para o professor Paulo Sávio, para o Dr. Maurício, para o professor Elias, e conversar com eles. Eu faço isso com bastante frequência, porque são pessoas que eu admiro e que eu sei que querem o meu bem. Também fui, nesse período do doutorado, eu fui co-orientado do Dr. Roberto Torres, aqui da Embrapa de Campo Grande, uma pessoa também fantástica que me deu muito suporte e é uma pessoa da minha confiança, um grande amigo que eu tenho. Esse foi meu grupo de contemporâneos em Viçosa, pessoas que eu consegui manter grandes amizades, ter muitas experiências boas, experiências que moldaram a minha vida. No meio do doutorado, eu tive a oportunidade de participar do meu primeiro concurso e, felizmente, fui aprovado no concurso na Universidade Federal do Mato Grosso. E acabei, no meio do doutorado, eu comecei a trabalhar. Eu também fiz entre 2017 e 2018, eu também tive a oportunidade de fazer um período de pós-doutorado no Instituto Roslin, da Escócia. Foi o instituto que trabalhou no desenvolvimento da Dolly, aquela ovelha clonada, e que sempre foi um local que me inspirou, tanto pela questão da Dolly, que aquilo chamou bastante a atenção do mundo, quanto pela própria formação de grandes melhoristas. A Universidade de Edimburgo, ela tem uma tradição muito grande na formação de melhoristas. O professor Douglas Falconer, que é uma das grandes referências que nós temos no melhoramento, foi professor da Universidade de Edimburgo. Então, lá se formou um grupo muito grande de pesquisadores na área de melhoramento, e eu, felizmente, tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado lá. Essa era a minha equipe. Então, naturalmente, a gente já estava um pouco mais maduro, a gente já tinha uma forma de pensar um pouco diferente, mas, mesmo assim, esse período de pós-doutorado foi um período de renovação para mim. Eu repensei muitos pontos da minha carreira e foi um período que foi importante na minha formação. Bom, enquanto eu ainda estava no doutorado, agora eu vou passar direto para a parte da minha formação profissional, a minha atuação profissional. Enquanto eu estava no doutorado, eu tive a oportunidade de fazer um concurso na Universidade Federal do Mato Grosso. Sinceramente, pela concorrência que se apresentava naquele concurso, eu estava no meio do mestrado e
os 26 candidatos restantes, grande maioria já tinha concluído o doutorado, foi um concurso que eu fiz quase como treineiro. Eu tinha poucas expectativas de ser aprovado, mas isso me deu calma, me deu tranquilidade para estudar, para me preparar e para chegar lá e entregar o meu melhor. E eu tive a grande felicidade de ser aprovado nesse concurso. Eu ingressei na Universidade Federal do Mato Grosso como professor assistente no dia 1º de junho de 2006, e lá eu fiquei até 2010, quando eu assumi um novo cargo na Universidade Federal de Minas Gerais. Enquanto eu estava em Rondonópolis, eu trabalhava no campus universitário de Rondonópolis, que é um lugar fantástico, um lugar que eu ainda tenho um apreço muito grande. Foi uma cidade muito importante na minha vida, e eu tenho um apreço muito grande pelo Centro-Oeste e pelo Mato Grosso em especial. Comecei a trabalhar como professor assistente. Com a defesa do meu doutorado, eu fui promovido para professor adjunto, na sequência adjunto 2, que foi a classe que eu permaneci até a minha transferência. Bom, um professor novo, numa universidade nova, ele acaba assumindo, por opção ou por falta de opção, uma carga horária bastante alta. Então, nos primeiros semestres que eu estive em Rondonópolis, eu fiquei responsável por essas 6 matérias. Então, era uma carga horária bastante elevada, uma demanda que consumia muito do meu tempo, e eu ainda estava, lembrando, numa fase intermediária do meu doutorado. Então, eu precisei conciliar o doutorado com o início da minha atuação como professor, e isso exigia que eu fizesse o meu dia ter umas 30 horas. Mas, felizmente, eu consegui concluir o doutorado dentro do tempo, e aí passei a me dedicar praticamente, exclusivamente à UFMT. E, enfim, eu comecei a minha carreira de professor com muitas mudanças naquela universidade. Eu, como um professor inexperiente, eu experimentei várias fases. Eu, às vezes, eu fui muito, muito rigoroso no começo da minha carreira, e, às vezes, muito mais do que o necessário. Então, eu era muito preciosista, e eu acabei, em algumas situações, talvez até exagerando em termos de rigor. Mas eu não sabia, eu sempre sempre era rigoroso no sentido de tentar contribuir para a formação dos estudantes, para a qualificação deles e para a própria educação pessoal deles. E eu acabei desenvolvendo uma certa fama. Eu era um professor muito rigoroso, e, como todo professor rigoroso, a gente tem aquele grupo de alunos que ou eles nos amam ou eles nos odeiam. E eu convivi com isso e percebi a necessidade de mudança, e, com o passar do tempo, tentei melhorar. Eu acho que essa tentativa, né, essa busca pela melhoria, ela sempre faz parte da carreira de um professor. Com todas essas situações, eu ainda me deparava com a falta de experiência. Eu cheguei num estado que é o maior produtor de bovino de corte do Brasil, precisava dar aula para estudantes que muitas vezes tinham mais experiência do que eu. Felizmente, eu consegui construir um rol de conhecidos, de pessoas que me davam muito suporte, e eu sempre ministrava aulas práticas. E uma estratégia que eu desenvolvi para melhorar a minha experiência e para entregar uma aula de melhor qualidade foi visitar as fazendas antes das aulas práticas. Então, eu sempre conversava com os criadores que nos receberiam, pedia para ir na fazenda com um pouco de um dia antes. Eu ia na fazenda, conhecia, conversava, tirava as minhas dúvidas, e no dia seguinte eu voltava com os estudantes. Então, eu já tinha um pouco mais de conhecimento daquelas situações, e dessa forma eu fui tentando melhorar, né, a minha experiência, o meu conhecimento, e entregar uma aula de melhor qualidade para os estudantes. Eu até me arrisquei em algumas situações a dar uma aula
com o passar do tempo, a gente já adquire experiência e já constrói um certo tipo de autoridade para falar com os alunos, para falar com os técnicos, mas isso é um processo que a gente vive permanentemente na nossa carreira como professores. A gente sempre tem coisas para aprender e eu, felizmente, pude contar com pessoas, com grandes oportunidades ao longo da minha carreira. Com toda aquela parte das disciplinas, eu tinha pouco tempo para me dedicar a atividades administrativas. No entanto, sempre fiz parte dos colegiados de graduação, sempre tentei colaborar com os cursos que eu participei. Eu basicamente trabalhava no curso de Engenharia Agrícola e Ambiental e no curso de Zootecnia, e fazia parte dos colegiados de graduação. Na época que eu estava em Rondonópolis, eles ainda não tinham um curso de pós-graduação, o que eles já têm hoje, então a minha atividade era basicamente fazer parte dessas comissões, desses conselhos. Em termos de extensão, eu pude desenvolver um projeto junto a um criador da região para fomentar a realização de controle leiteiro. Era uma atividade que nós podíamos executar junto aos produtores, e isso servia para treinar os estudantes. A gente coletava alguns dados para analisar e também contribuía com o próprio criador. Em termos de pesquisa, no começo da carreira, acredito isso ser quase que uma regra, a gente tem muita dificuldade de conseguir recursos e até mesmo de estabelecer uma linha de pesquisa, ainda mais quando a gente faz parte de grupos de pesquisas muito bem estabelecidos. A hora que a gente encerra, né, o vínculo, quebra o vínculo formal com esses grupos, quando a gente defende uma tese de doutorado, muda de cidade, a gente tem que começar a caminhar com as próprias pernas. Isso é um grande desafio. Naturalmente, a gente ainda mantém alguns vínculos, né, mas há a necessidade de criar uma identidade própria, de desenvolver uma linha de pesquisa, e isso sempre é desafiador. Enquanto eu fiquei em Rondonópolis, eu praticamente não consegui recursos de agências de fomento e acabei realizando as pesquisas ou com recursos da própria universidade ou com a ajuda de programas de melhoramento que cediam os dados, e dessa forma eu fui desenvolvendo, eu fui começando as minhas linhas de pesquisa e dando início à minha trajetória como pesquisador também. Em 2010, por uma questão pessoal, eu fiz um novo concurso na Universidade Federal de Minas Gerais e fui aprovado. O concurso aconteceu em 2009 e no início de 2010 eu assumi a minha posição. Na época, eu já assumi como professor adjunto 1 e, na sequência, no mesmo dia, já pedi a minha promoção para adjunto 2, que era o nível que eu tinha na Universidade Federal do Mato Grosso, e fiz as progressões normalmente para adjunto 3, para adjunto 4. Depois fiz a promoção para professor associado e sempre venho seguindo o calendário dos meus interstícios. Então, hoje, sou professor associado 4, pleiteando a promoção para professor titular, já que o meu meu interstício está vencendo. Bom, a UFMG foi uma grande mudança, né? Eu estava numa universidade nova, um curso novo, um grupo de professores também novos, e quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu fui ser colega de trabalho das pessoas que participaram, pelo menos indiretamente, da minha formação. O professor Martinho, uma grande referência que eu tenho no melhoramento, era professor do departamento de zootecnia, que foi orientador dos meus orientadores, uma pessoa que tem uma contribuição na formação de recursos humanos na área de melhoramento muito grande. Talvez um dos maiores professores em termos de contribuição na formação de recursos humanos. Fui colega de trabalho do professor Jonas, que escreveu o livro de melhoramento que eu estudei, então eu tive a felicidade de ser recebido por ele, fui muito bem recebido. O professor Jonas abriu as portas para mim, assim, me recebeu muito bem. Foi uma pessoa que
é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, tanto pela contribuição que ele deu para o melhoramento. Ele escreveu o livro mais importante que nós temos para a formação de recursos humanos, em nível de graduação, pelo menos, na área de melhoramento. E fui colega do professor José Aurélio Garcia Bergman, uma pessoa espetacular, uma das pessoas que mais contribuiu para o melhoramento genético no Brasil, especialmente na área de precocidade sexual. Me recebeu muito bem na escola, me auxiliou, me deu conselhos, e é uma pessoa que eu guardo uma estima muito grande por ter me recebido e por ter me auxiliado tanto no início da minha carreira, e é uma pessoa que eu realmente guardo uma admiração. E o meu colega, o professor Idalmo, acho que vocês já falaram bastante com ele hoje de manhã, também é meu parceiro de área em Belo Horizonte. Ele ingressou um pouquinho depois de mim, mas a gente acabou, nós dividimos a matéria por algum tempo, depois a gente tem alguns projetos em parceria, a gente, enfim, sempre interage. É uma pessoa que eu gosto muito do professor Idalmo e tento sempre manter uma relação estreita com ele. É uma pessoa muito agradável, que me faz muito bem, é um grande amigo que eu tenho na escola de veterinária. Bom, na graduação, eu assumi, né, a disciplina de melhoramento logo que eu cheguei, e com o passar do tempo a gente fez uma transição. O professor José Aurélio era o responsável, ele estava assumindo a diretoria da escola de veterinária, e eu assumi a disciplina na graduação, com a participação do professor Martim, com a participação do professor Jonas, um pouquinho mais à frente com a participação do professor Idalmo e da professora Joana, mas eu cheguei em Belo Horizonte para ficar responsável pela parte um dos responsáveis pela parte de melhoramento genético. É uma universidade muito grande, tem uma estrutura muito boa, e a gente também tem atividades. Uma coisa que me chama muito a atenção na escola de veterinária da UFMG são as aulas práticas. Existe uma disciplina conhecida como APIC, aulas práticas integradas de campo, quando os professores vão a campo com os estudantes. E é uma experiência fantástica. Nesse dia, eu estava com o professor Vinícius e com o professor... me desculpe, fugiu o nome. E nós fomos numa aula prática, numa fazenda, e a gente tinha que atravessar um rio e a gente só tinha um barco. E fizemos isso sem qualquer problema, sem qualquer restrição, enfim. São experiências que a gente vai... O professor Vicente do Vale. São experiências que nós vamos acumulando e vão engrandecendo a nossa carreira. Na UFMG, de fato, eu comecei a me dedicar à pós-graduação em função do programa que nós temos, é o programa mais antigo na área de zootecnia que nós temos no Brasil. E na pós-graduação eu consegui dar início à minha trajetória como orientador. A gente sabe das particularidades, né? Nós temos turmas menores, nós temos uma relação mais próxima dos estudantes que estão fazendo pós-graduação, e a nossa aula na pós-graduação ela é mais interativa. Eu gosto muito de ter esse tipo de experiência diferente com os estudantes da pós-graduação. A gente acaba interagindo mais, é uma aula um pouco mais... A gente tenta ter uma aula mais dinâmica com o pessoal da pós-graduação, mas a gente também não perde a possibilidade de fazer uma visita prática. Esse aqui foi um tour que nós conseguimos fazer com os estudantes da pós-graduação, passando por algumas instituições de melhoramento genético. Isso aqui, especialmente, é o Instituto de Zootecnia de Sertãozinho, e nós tivemos a possibilidade de visitar e mostrar um pouco da prática, daquilo que acontece no campo para os estudantes da pós-graduação. Eu gostaria de encerrar essa parte em termos de graduação com aquilo que talvez seja uma missão de um professor. Eu acho que contribuir para a formação de pessoas melhores. A gente muitas vezes dá muita ênfase em questões técnicas, de fato elas são importantes, mas pela experiência que eu vivi, a universidade foi muito mais transformadora no aspecto pessoal do que no aspecto... Se eu tivesse que fazer alguma classificação, é claro, foi muito mais importante na minha formação pessoal
do que na minha formação profissional. E talvez a universidade pública tenha um papel muito importante em aspectos sociais da nossa população. A gente às vezes vê, principalmente nesse período mais recente, quando a universidade começou a ser um pouco mais acessível à população em geral, que muitos estudantes entraram na universidade e aquilo foi algo que eles jamais imaginavam que aconteceria na vida deles. E eles chegam em condições muito variáveis, né? A gente tem grupos de estudantes que já chegam mais preparados, que a gente sabe vêm de situações mais favoráveis, e nós temos grupos que chegam em situações um pouco mais vulneráveis. Eu acho que toda essa variação que a gente tem, toda essa diversidade que a gente tem na universidade, nos faz criar uma preocupação muito grande com as pessoas que nós estamos formando. Além de nos preocupar com questões técnicas, eu acho que transmitir para essas pessoas que eles estão vivendo uma oportunidade que pode transformar a vida deles, que pode transformar a vida da família deles, é algo muito motivador, é algo que me faz ir para a universidade todo dia com muito orgulho, com muita motivação, porque eu tento entregar o melhor de mim em toda a aula, porque eu sei que, da mesma maneira que eu enxergava os meus professores como exemplos, como pessoas que eu queria ser no futuro, talvez tenha algum aluno se espelhando em mim, se espelhando em outros professores, e isso é muito importante, isso me faz levantar todo dia cedo e trabalhar com o meu coração mesmo preparado para entregar o melhor para aquelas pessoas que estão lá me ouvindo. Bom, com a minha vinda para a UFMG, eu, enfim, tive a oportunidade de me candidatar a vários editais e felizmente consegui recursos para começar a minha carreira como pesquisador. Eu, tanto pela minha formação, durante mestrado e doutorado na área de bovino de corte, eu naturalmente comecei a desenvolver linhas de pesquisa e melhoramento na área de bovinos de corte. O primeiro projeto, e talvez um dos projetos mais emblemáticos da minha carreira, foi um estudo da resistência dos bovinos aos principais parasitas e das associações da resistência a esses parasitas com outras características que são economicamente importantes. Foi um trabalho de campo que nós fizemos na fazenda Mundo Novo em Uberaba, que nos deu a oportunidade de coletar os dados, nos auxiliou muito com a estrutura, e foi lá que nós executamos esse projeto e construímos uma base de dados muito grande que a gente trabalha até hoje. Foi uma base de dados usada em trabalhos de pós-graduação, por treinamento de estudantes de graduação também, e é algo que é um patrimônio muito bom que a gente consegue construir e usar em benefício da ciência. Eu também tenho uma linha de estudo relacionada com estratégias para melhorar a eficiência em programas de melhoramento. Na verdade, isso está bastante relacionado com um dos trabalhos que eu descrevi no meu memorial, que inclusive foi o último trabalho que nós publicamos, um trabalho analisando a dinâmica e as particularidades de diversos rebanhos que fazem parte de um programa de melhoramento. Então, foi um trabalho bastante motivador, porque a gente conseguiu olhar e enxergar algumas diferenças entre rebanhos e identificar aquelas técnicas que poderiam ser utilizadas com maior sucesso na promoção do melhoramento genético. Um trabalho bastante motivador e que contribuiu bastante para o nosso entendimento sobre os programas comerciais. Também tem uma linha de pesquisa na área de melhoramento de bovinos de leite, principalmente com estudos de características relacionadas com produção, qualidade e reprodução, e também com o estudo de eficiência alimentar. A gente tem um experimento de campo com financiamento
da iniciativa privada, tanto para aluguel dos coxos, quanto para genotipagem dos animais e manutenção dos animais. E esse financiamento ele começou em 2020 e agora a gente fez 3 anos de experimento e nós conseguimos renovar esse financiamento, esse apoio da CCPR, que é a Cooperativa Central de Produtores Rurais, por mais 3 anos, junto com a Agronegócios 2B, que é a fazenda onde nós realizamos esse trabalho. Então, é um projeto de interação com a iniciativa privada, que nós desenvolvemos conhecimentos importantes para o melhoramento, com aplicação imediata e também contribui muito para a formação de recursos humanos, é onde eu tenho a oportunidade de adquirir experiência sobre melhoramento de bovinos de leite e uso isso no treinamento dos meus estudantes, sempre quando eu faço alguma atividade de extensão. E também a gente trabalha com algumas estratégias para aceleração e transferência do ganho genético nos programas comerciais. A gente sempre faz algumas simulações, alguns testes para ver como que a gente pode transferir o material genético que a gente está desenvolvendo nos núcleos de seleção o mais rápido possível para rebanhos comerciais. E aqui vou finalizar a parte de pesquisa com um pouco daquilo que a gente desenvolve dentro do nosso campus, do lado da minha sala, que é um projeto de pesquisa de um programa de melhoramento de tilápios, coordenado pelo professor Eduardo Turra, que é um grande parceiro que eu tenho na escola de veterinária. E eu ingressei em 2010, o professor Eduardo Turra ingressou logo na sequência, na área de projetos, mas ele trabalhava com melhoramento. E ele deu início a um programa de melhoramento genético de tilápias e eu tenho a satisfação de poder participar desse programa. A gente desenvolve alguns trabalhos na área de interação genótipo-ambiente, desenvolvimento de critérios de seleção para características de crescimento, características de rendimento de carcaça, e agora a gente está começando alguns estudos sobre características reprodutivas. E uma coisa importante, o professor Eduardo, como é da área de projetos, ele tem uma habilidade muito boa para fazer estudos econômicos, a gente consegue, nesse trabalho com as tilápias, que a gente tem a população sob seleção e temos também a população que é a nossa G0, um grupo de animais que não foram selecionados. E a gente consegue comparar o impacto que o melhoramento genético tem sobre os dados econômicos da atividade. Então, é uma situação onde a gente promove o melhoramento e a gente consegue quantificar o benefício que aquilo pode trazer para os usuários. E, além de tudo, é a minha grande fonte de material para as minhas aulas de graduação de melhoramento no curso de aquacultura. Hoje nós já estamos, aqui são dados que eu analisei o ano passado, no próximo mês a gente já vai ter os dados da 9ª geração de seleção e eu faço a avaliação genética, a gente realiza a seleção lá no programa e ano após ano nós vamos acumulando um banco de dados que a gente usa nas aulas de melhoramento genético da aquacultura. Então, quando nós começamos esse projeto e a gente viu o benefício o impacto que a gente pode causar com o melhoramento, eu uso esses dados para os meus alunos de graduação, porque é algo que a gente está vendo, a gente consegue fazer praticamente do lado da sala de aula. As estufas ficam muito próximas, então é um material que nós temos fantástico para a formação dos estudantes, para a qualificação dos técnicos da área de aquacultura dentro da escola de veterinária. Eu acho que em termos de pesquisas, eu tento me concentrar bastante nesse desenvolvimento de conhecimentos úteis para a gente resolver problemas da sociedade. Eu acho que nós temos um papel de melhorar a vida das pessoas e a ciência é um dos mecanismos que faz com que isso possa acontecer. Acho que nós, como pesquisadores, podemos ajudar e devemos ajudar a sociedade a ter uma vida melhor e, no caso, a gente tenta usar o melhoramento como uma ferramenta para isso. Ao longo desse período, né, como professor, como pesquisador, a gente acaba também tendo a oportunidade
de participar de atividades de extensão, seja no sentido mais científico, seja no sentido mais de produção, e eu tenho a felicidade de poder participar de situações até extremas, né, em termos de extensão. Esse aqui talvez tenha sido a palestra mais, com um público mais exigente que eu tive. Eu dei essa palestra na Royal Society de Edimburgo, quando eu estava lá fazendo o pós-doutorado, e a audiência era composta pelas pessoas que eu lia os trabalhos. E foi muito curioso, porque as pessoas que me antecederam tinham trabalhos publicados na Nature, na Cell, foram trabalhos de bastante impacto, pelo menos no aspecto científico. E quando o coordenador da sessão me chamou, ele falou assim: olha, agora a gente vai ter uma palestra sobre um tema um pouco mais alternativo e sobre bovinos. E aí eu fui falar um pouco sobre melhoramento de bovinos e apresentei para o pessoal da Escócia o que era o Nelore, o que era o nosso sistema de produção e um programa de melhoramento no Brasil. E, surpreendentemente, todos ficaram muito curiosos. A minha apresentação teve que ser encerrada porque as pessoas não paravam de fazer perguntas, eles estavam muito curiosos. Então, foi um momento eu estava muito tenso, naturalmente, né, pela situação, mas depois que eu vi que o pessoal começou a ficar curioso, eu fiquei um pouco mais confortável, porque era algo que a gente vivenciava e tem bastante conhecimento. E no outro lado, a gente tem a extensão direto ao produtor, direto àquele que trabalha na produção de leite, na produção de carne, e são eventos extremamente gratificantes. Esse aqui, por exemplo, foi uma palestra que eu ministrei no Parque de Exposições de Pompéu, que é próximo de Belo Horizonte. Eu fui convidado para dar palestra, eles me falaram que teria umas 40, 50 pessoas, então, e a hora que eu cheguei lá, o público era esse, não tinha cadeira para as pessoas sentarem. E é algo muito gratificante a gente poder transferir para as pessoas um pouco daquilo que a gente desenvolve, um pouco daquilo que a gente tem a oportunidade de aprender. Eu acho que a função da extensão, né, é transferir esses conhecimentos, é devolver um pouco daquilo que a sociedade faz por nós. Eu acabo concentrando um pouco essa parte de extensão na qualificação e atuação de técnico. Por exemplo, foi isso que eu fiz. Ontem eu vim para Campo Grande para trabalhar, fazer um curso para técnicos de um programa de melhoramento. É um grupo mais restrito, então a gente tem uma abordagem diferente. Amanhã eu tenho um dia de campo e a gente já tem 650 pessoas inscritas nesse dia de campo. Provavelmente vai ser o dia de campo ou a apresentação que eu fiz para mais pessoas ao mesmo tempo. Então a gente tem essa possibilidade de interagir, de discutir com pessoas bastante diversas, né? Um grupo de técnicos com conhecimento técnico um pouco mais avançado e, ao mesmo tempo, um grupo de produtores, um volume muito grande de gente e com expectativas diferentes sobre aquilo que a gente vai falar. E é uma grande oportunidade que a gente tem de descobrir alguns obstáculos, alguns problemas que o setor produtivo enfrenta e que nós, como pesquisadores, temos o dever de ajudá-los a superar. É bastante difícil a gente separar hoje ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que na verdade sempre foi, né, um conjunto de ações muito relacionados, né? E hoje, com um pouco mais de experiência como professor, eu vejo a importância da gente exercer essas três áreas. Por mais que um professor ou outro tenha alguma afinidade um pouco maior ou com o ensino, ou com a pesquisa, ou com a extensão, a inter-relação entre esses três elementos é fantástica e isso só traz benefícios para aqueles que conseguem transitar nesse meio. Eu tenho um lema que eu falo muito quando eu tenho a oportunidade, que, como extensionista, a minha missão é democratizar o acesso à genética de boa qualidade para todo mundo. Eu acho que o material genético é um benefício que não tem dono. Mas, às vezes,
quando a gente começa a enxergar como que o mercado funciona, como que as coisas funcionam, a gente percebe que tem muita gente que ainda não tem acesso à genética de boa qualidade, ou por desconhecimento, ou por custo, e eu tento, sempre que eu tenho a oportunidade, mostrar e fazer alguma ação concreta no sentido de mostrar que a genética ela deve ser democrática, ela deve ser acessível a todo mundo que precisa dela para produzir. No quesito de administração, eu sempre participei de órgãos, colegiados e comissões da universidade, fui chefe do departamento de zootecnia em 2 ocasiões e, mais recentemente, assumi o cargo de coordenador do colegiado do programa de pós-graduação. Foi uma atividade que eu assumi no mês passado e que o período de mandato é de 2 anos. Eu acho que eu nunca tive quando eu estava no início da minha carreira, eu nunca tive pretensões administrativas, mas é algo que vai acontecendo naturalmente na nossa vida quando a gente se dedica, quando a gente sempre está presente no nosso departamento. Aqui provavelmente o grupo das pessoas que eu mais interajo dentro do departamento de zootecnia. O departamento é um pouco maior. Nesse dia era uma homenagem ao professor Ivan Sampaio, e aqui estão as pessoas do departamento, faltam alguns naturalmente, mas que eu tenho maior interação. Eu acho que como administrador, como gestor de alguma forma, eu sempre tento auxiliar, né, o meu grupo, sejam professores, técnicos, os estudantes, na execução das suas atividades e zelar pelo patrimônio público. Eu sempre brinco que se eu não estragar, se eu não impedir um professor de fazer um bom trabalho, eu já fico feliz. Mas eu acho que é um pouco mais que isso, né? É auxiliar, fomentar e dar suporte para eles nas suas atividades. Bom, eu felizmente tive a oportunidade, né, nesse período de ter uma base pessoal muito forte. Isso me dá muita segurança, né? E de tomar as decisões, de pensar e de fazer mudanças na minha vida. Eu acho que graças a essa base pessoal que eu tive, que eu tenho até hoje, eu tenho muita segurança para seguir minha vida, para fazer minhas coisas. Também tive a oportunidade de estudar em grandes universidades, isso foi muito bom para minha formação. Mudanças fazem parte da nossa trajetória, a gente sempre tem que estar aberto a boas mudanças, boas transformações, e assim a gente evolui sempre no sentido de sermos pessoas melhores, profissionais melhores. Isso também nos dá motivação. Acho que a carreira de docente, às vezes, ela tem altos e baixos, né? A gente tem que equilibrar um pouco isso. Aquele período que a gente não está muito motivado, a gente busca novas motivações, e eu não tenho qualquer restrição de falar que em alguns momentos eu não estava tão motivado, busquei oportunidades e acabo que hoje talvez eu esteja num dos maiores picos de motivação da minha carreira. E eu acho que a nossa missão aqui também é contribuir para as próximas gerações, seja de estudantes, seja de pessoas. Acho que sempre tento trabalhar muito para deixar um legado, ou pela minha família, ou pelos meus alunos. Isso é bastante motivador. Queria encerrar agradecendo as instituições, né, as 2 universidades onde eu trabalhei, que me deram condições de exercer a minha profissão, de me desenvolver e de ser uma pessoa melhor. O FMT e o FMG são 2 lugares que fazem parte da minha vida, não tem como, eu não separo o meu trabalho da minha vida pessoal, porque é algo realmente tão importante para mim. O CNPq, CAPES, FAPEMIG, que sempre dão fomento, né, para a gente executar os nossos trabalhos, as associações de criadores, os programas de melhoramento e os próprios criadores que são nossa fonte de inspiração. Eu também queria agradecer especialmente a minha família, meus pais, minha esposa, meus filhos. Eu peço desculpas, eu não coloquei nenhuma foto aqui nessa parte, porque provavelmente se eu colocasse alguma foto eu não conseguiria encerrar a apresentação. Sou muito emotivo, mas se eles estão assistindo agora, eu fico
registro aqui meus agradecimentos, eles são a parte mais importante da minha vida. Os meus amigos, tenho pessoas fantásticas ao meu lado, aos meus estudantes que são fontes de motivação diária para mim, chegar na universidade, conversar com eles, entregar um pouco de mim para eles todo dia, ajudar na construção da vida deles, é algo muito importante para mim. E também aos meus amigos de trabalho que compartilham parte da vida deles comigo também. Eu agradeço, fico muito honrado por ter vários deles no meu local de trabalho. Então, isso tudo que eu apresentei para vocês é um pouco, né, daquilo que a gente construiu e graças à ajuda da nossa família, dos amigos e de um grupo muito grande de suporte que está ao nosso lado. Agradeço a todos, fico agora à disposição para as nossas arguições. Muito obrigado. Eu vou encerrar meu compartilhamento agora. Obrigado. Professor Fábio, muito obrigada aí pela apresentação. Seguindo agora os questionamentos e comentários, eu gostaria de passar a palavra para o professor João Carlos, desde já agradecendo aí ao professor João Carlos pela participação dessa aula para a promoção à classe de professor titular. Professor João, passo a palavra. Obrigado, professora Ágila. Em primeiro lugar, desejar boa tarde a todos e saudar inicialmente os colegas da banca e também a todos aqueles que nos acompanham virtualmente. Parabenizar o professor Fábio pela exposição que julgo bastante clara, objetiva, equilibrada e consistente. Muito, muito boa a sua apresentação do seu memorial. Esclarecedora, professor Fábio. Obrigado. Eu permitiria também registrar um momento que considerei como ponto alto da sua abordagem, professor Fábio, onde o senhor expressou o seu sentimento do que é a sua principal missão enquanto docente da Escola Veterinária da UFMG, que foi, ou que é, o senhor apresentou um diapositivo e falava que a sua principal missão é contribuir para a formação de pessoas melhores. É uma frase simples, singela, mas que expressa, de fato, o real significado do processo educativo. Às vezes, equivocadamente voltado para um tecnicismo excessivo, mas com grande fragilidade daquilo que é mais importante, que é a formação cidadã. Eu estou falando do ponto alto da sua apresentação, mas eu também vou manifestar um outro ponto alto, mas que eu vou entender mais como estratégia de marketing. Quando o senhor deixou se fotografar, me parece presenteando o professor Walter com a lata de doce de leite de soja. Bom, pela leitura do seu memorial, professor Fábio, depreende-se que o senhor está perfeitamente integrado ao cotidiano da escola de veterinária e fora dela, seja com relações com outras instituições, empresas governamentais ou não, como, por exemplo, a Embrapa, certo? E também pela sua inserção por meio de palestras em feiras agropecuárias, em eventos técnicos, científicos, seja eles nacionais e internacionais. Talvez a sua presença hoje fora de Belo Horizonte reflita exatamente isso que nós estamos falando. Bom, constata-se também que a sua atuação hoje no âmbito da universidade, pelo menos na minha percepção, ela é bastante participativa, relevante e abrangente, demonstrando, obviamente, um compromisso institucional, além de autonomia, liderança e criatividade necessárias tanto ao exercício da docência, como também ao cargo que o senhor hoje pleiteia. Bom, feitas essas considerações iniciais, professor Fábio,
é, é, hipoteticamente, né, considerando a promoção almejada, a sua promoção ou a progressão almejada, obviamente isso vai levar a uma alteração do patamar, uma alteração do referencial. Ainda que jovem, na condição de professor titular, eu quero dizer que, ainda que jovem, na condição de professor titular, o senhor deve assumir uma posição de vanguarda, de liderança, que é inerente ao próprio cargo de professor titular. Em função disso, eu vou fazer uma única intervenção, mas vou desdobrá-la em 3 ou 4 pequenos quesitos. Enquanto docente, alguns questionamentos, então. Enquanto docente, com base na sua experiência vivida desde o seu ingresso, lá na Federal do Mato Grosso, quando o senhor fechava a porta às 7 horas da manhã, o que o professor Fábio transmitiria aos novos docentes da Escola de Veterinária da UFMG, sobretudo em sua relação com os estudantes? Esse é um primeiro ponto que eu gostaria que depois... Eu vou fazer os 3 juntos, ou os 4 juntos, e depois o senhor fica à vontade para abordar da forma que o senhor achar mais interessante. Uma outra questão é a seguinte: no geral, como você identifica uma transformação, se ela existe, não existe, se ela é expressiva ou não, dos estudantes, dessa geração dos estudantes? Quando eu estou me referindo, estou me referindo aos estudantes ingressantes no curso de veterinária ou aquacultura, tomando por base a sua própria geração. Tá? E quando eu falo dessa transformação, eu estou me reportando, sobretudo, ao interesse, ao compromisso, à motivação e à resiliência desses novos estudantes. Eles requerem uma atenção especial. O que o senhor também poderia dizer a respeito desses novos estudantes? No caso particular da veterinária, se tratando do docente do curso de veterinária, ao considerar o perfil dos estudantes de veterinária, que ele deixou de ser rural e, sobretudo, do sexo masculino, para ser hoje um perfil feminino e urbano. E a área de interesse que anos atrás, aí eu vou reportar 40 anos atrás, ele deixou de ser agrário para se tornar, esses estudantes hoje, têm uma grande afinidade para a área de clínica e cirurgia de animais de companhia. Aí eu pergunto, como ficaria aí a área de melhoramento genético animal, que é uma área importante de atuação? Você tem atendimento às diretrizes curriculares, ela deve ser abordada até pela sua relevância em termos de exercício profissional. E, por fim, em que medida a experiência vivida, e o senhor viveu isso como todos nós vivemos, em que medida a experiência vivida no período da pandemia, com a utilização de tecnologia de comunicação e informação, ela pode contribuir para novas abordagens, novas metodologias de ensino, ou a utilização de novas práticas pedagógicas que resultem em autonomia e protagonismo, uma maior autonomia e maior protagonismo dos estudantes. E, em consequência disso, a melhoria do processo ensino-aprendizagem. Eu vou me permitir até dizer que, no seu memorial, o senhor fala que alguma coisa, ainda de forma incipiente, o senhor já começou a utilizar, que seria aquele modelo de sala de aula invertida, em que se gravava e pedia os alunos para fazer uma leitura prévia. Enfim, temos, obviamente, ao usar essas metodologias, nós podemos avançar nesse processo ensino-aprendizagem, que, no meu entendimento, ele se revela muito arcaico, tá? Eu estou falando na média, onde o professor é detentor de conhecimento, o estudante, passivamente, ele é sujeito a ficar estático e passivo e acolhendo aquelas informações que são repassadas. Enquanto hoje nós sabemos que as informações elas estão democraticamente disponibilizadas. Enfim, eu gostaria que o senhor fizesse uma breve
consideração a respeito desses temas, professor Fábio? Obrigado, professor João Carlos, pelos comentários. Eu anotei aqui mais ou menos para eu seguir. Com relação à primeira parte, sobre o Departamento de Zootecnia, de quando eu ingressei em 2010, nós somos aproximadamente 30 professores, tivemos uma renovação de pelo menos 30% a 40% do departamento. Então, eu já faço parte do grupo intermediário em termos de idade. E realmente tenho grande oportunidade de interagir com professores jovens. Por algum tempo eu fui o professor mais novo, mas agora já perdi essa posição. Eu acho que eles já são de uma geração diferente da minha, em termos até de formação na pós-graduação. A minha geração foi uma geração onde a gente não tinha tanta... Quando eu estava terminando o doutorado, estava começando aquela onda de estudantes de doutorado fazendo sanduíche no exterior. O meu grupo foi um dos primeiros que foi, eu acabei não indo. Então, muitos que estão chegando na universidade hoje já têm uma formação internacional. E bem mais jovens do que eu. Eu acho que eles chegam com um anseio, com uma ansiedade muito grande. Eu percebo... E a gente... Né, a nossa experiência dentro da universidade, ela mostra que para você mudar alguma coisa, você precisa tratar a questão com cuidado, com política, não fazer as coisas atropelado, né? E a gente tem que respeitar uma hierarquia que se constrói dentro da instituição. E eu percebo que essa geração mais jovem, e talvez eu tenha passado por isso quando fui um professor jovem, ela não entende muito bem essa hierarquia. E às vezes, na ânsia de resolver um problema rapidamente, acaba criando um certo tipo de situação desconfortável. Então, o que eu tento transmitir para essa situação, e eu vivi isso recentemente, porque quando eu estava como chefe nessa última gestão, o meu subchefe era um professor relativamente jovem. E a gente teve uma oportunidade que agora se tornou o chefe. Então, uma pessoa... Me desculpe. Uma pessoa extremamente proativa e que eu interagia muito com ele e tentava discutir com ele como a gente resolveria algumas situações que às vezes estavam implementadas no departamento por muito tempo, né? Assim, a gente tinha casos, por exemplo, de dificuldade com algumas situações que se arrastavam por períodos muito longos, né? Todo o departamento sabia que tinha um problema naquela área, mas tínhamos dificuldade de resolvê-lo. E eu acho que uma maneira que eu tentei... E às vezes a gente falava assim, é só ir lá e falar com o professor e o professor vai resolver. Não é assim, né? Então a gente às vezes tem que tratar um pouco de questões políticas para a gente resolver dentro da universidade. Eu acho que eu tento interagir com os jovens e mostrar um pouco disso para que eles contornem os problemas sem criar muitas implicações desfavoráveis. Com relação a essa transformação do perfil dos estudantes, por muito tempo, eu tentei dar a aula que eu queria ter tido quando eu era estudante de graduação. Eu achava que isso era bom, e isso me motivava a estudar, a apresentar assuntos numa profundidade que eu queria ter recebido quando era estudante de graduação, mas eu percebi que isso não estava funcionando muito bem. E eu percebi isso quando eu entendi que a turma dos meus estudantes não é igual à minha turma de graduação. Nós tínhamos informações diferentes, acesso a coisas de maneira diferente, tínhamos um ritmo diferente, então não ia funcionar. E não funcionou por um tempo. Por mais que eu me dedicasse com uma boa intenção, eu não tive o resultado desejado. E aí eu tentei entender o que essa geração quer, né? O que
como eles estudam, como eles se preparam e o que atrai eles dentro de uma determinada matéria. Uma coisa que... E a gente, às vezes, corre o risco de tentar fazer uma comparação absoluta entre a média do conhecimento dos alunos de hoje com a média do conhecimento dos alunos de 5, 10 anos atrás, até com os alunos da nossa turma. É uma comparação bastante injusta, né? Porque a gente, primeiro, está viesado, talvez seja natural a gente pensar que a nossa turma foi a melhor turma que aconteceu, que existiu na universidade. Se o senhor me perguntar o que eu acho da turma de zootecnia que formou em 2002 na UEM, se eu puder responder honestamente, eu vou falar que é a melhor turma que já formou na universidade. E não é isso, né? É uma turma. Depois vieram outras diferentes. Então, a gente tem a tendência de falar que a média do conhecimento está caindo. Isso, sem reserva de palavras, a gente fala isso. Só que, ao mesmo tempo, eu percebo que a variação dos alunos está mudando muito. Eu tenho a percepção de que as turmas são muito heterogêneas. Então, o melhor aluno de hoje, com todos os recursos que ele tem à disposição, é muito melhor que o melhor aluno da minha turma. Eu falo isso com base nos meus estudantes de pós-graduação. Se eu fosse fazer uma média do conhecimento deles, eu ia falar que o conhecimento está caindo, a média. Só que os melhores alunos que eu já tive, eles são tão melhores do que os alunos da minha turma que eu não consigo me entender muito sobre isso. Só que eles têm acesso a coisas diferentes, são inteligentes da mesma forma e têm recursos que nós não tínhamos no passado. Então, eu acho que eu enxergo dessa forma. Eu acho que, numa avaliação injusta, a média caiu, só que a heterogeneidade aumentou. O melhor aluno de hoje é espetacular. Então, isso nos motiva. Eu acho que tento, às vezes, trabalhar e me motivar por esse aluno, enfim, nivelar por esse aluno. Em termos de conteúdo do melhoramento, é muito... Eu tive, no ano 2000, 170 horas de aula de melhoramento. 23 anos depois, eu tenho que dar o conteúdo que existiu até 2000, mais o que foi acumulado de 2000 até 2023, em 60 horas. Então, eu não posso usar as mesmas ferramentas e querer apresentar o mesmo conteúdo. Eu acabei reestruturando aquilo que eu apresento na sala, porque a demanda de um profissional de melhoramento hoje ela é muito diferente, né? E eu tento... eu não consigo me aprofundar muito em alguns assuntos. Eu tenho um conjunto básico de informações de conceitos que eu tento passar e gasto 70% da minha carga horária tentando mostrar como que eles vão atuar como profissionais e onde estão as informações que eles precisam quando eles tiverem um problema. Então, eu tentei fazer essa adaptação. E com relação ao impacto que a pandemia teve, né, na nossa vida, o primeiro semestre eu fiquei totalmente perdido, assim, em termos de dar aula. Sinceramente, eu não sabia o que fazer. Coincidentemente, os meus filhos estavam na minha casa quando deu a pandemia, aí eles tinham as aulas dele, eu tinha que dar as minhas aulas, cuidar deles e, enfim, foi um caos, foi muito difícil. Quando as coisas começaram a se encaixar, a própria USMG, né, criou mecanismos para que a gente pudesse dar as aulas online, gravar as aulas, e eu assumi a condição de que eu poderia gravar as minhas aulas, deixar elas de maneira pública no YouTube, só que aquilo me trouxe uma insegurança muito grande, porque eu comecei a assistir as aulas que estavam disponíveis e o conteúdo me aterrorizava, porque eu cheguei ao ponto de falar assim, poxa, será que sou eu que estou errado? Né? Porque tinha de tudo. E aí eu assumi uma responsabilidade de, primeiro, concentrar uma aula de 2 horas
em 30 minutos, que era o que ficaria gravado, e não correr o risco de apresentar um conceito de maneira dúbia, de maneira errada, porque muitas pessoas teriam acesso àquilo, talvez fora do contexto. Então, eu não podia deixar margem de dúvida sobre aquilo que eu estava querendo falar. Isso foi trabalhoso, mas também foi um processo de reflexão muito grande para concentrar o esforço e fazer as aulas daquela forma. E aí, agora, eu acabo usando essas aulas que foram gravadas e uso o tempo de aula com outra forma. Então, o aluno tem acesso às aulas, né, gravadas previamente, chega na sala, assumindo que ele assistiu à aula, eu posso ter uma discussão mais ampla, dedicar mais tempo a questões práticas, a questões da atuação do profissional. Então, eu acho que, só que para isso funcionar, o aluno tem que se dedicar bastante, né? O professor tem que se dedicar para entregar uma boa aula, um bom material, e o estudante tem que se dedicar para assistir a aula. Na graduação, as coisas não funcionam tão bem assim, porque os alunos têm outras demandas, têm muitas matérias, e nem sempre o resultado é como o desejado. Mas a gente tenta, a gente faz aquele negócio. Os bons alunos, eles aproveitam muito. Talvez o aluno médio, nem tanto, mas são ferramentas diferentes. Eu acho que, em termos de pós-graduação, eu acho que a gente estava precisando de um solavanco para a gente dar um chacoalhão para mudar a pós-graduação ou incrementar alguma coisa. Infelizmente, a UFMG perdeu na minha opinião, perdeu uma grande oportunidade de dar uma atualizada nos seus cursos de pós-graduação quando ela proibiu que as aulas online continuassem após o período de pandemia. A área de melhoramento, isso é uma coisa que eu vivi na pele, é uma área com poucos estudantes na pós-graduação. Então, às vezes eu ofereço uma matéria, eu tenho 2, 3 alunos matriculados. Só que essa é uma situação que se generaliza em várias universidades. E a gente poderia juntar os recursos e alguma matéria teórica e trabalhar conjuntamente. Professor Zé Bento? Eu levantei a mão para a gente não perder esse gancho que é importante. Eu concordo 200% com você e na nossa última congregação foi comunicado que a USP permite agora que até 40% dos créditos sejam cumpridos com disciplinas online. Isso amplia a nossa plateia e a nossa diversidade de conhecimento assim, de uma maneira fantástica e propicia até que os alunos façam disciplina no exterior, sim, né? Com uma melhoria de qualidade muito grande. Desculpe te interromper, mas eu não podia perder essa chance. Não, obrigado, professor Zé Bento, pela intervenção. E é uma coisa que eu acho que eu faço uma crítica ao UFMG nesse sentido. Eu até, nos semestres anteriores, quando a professora Ângela era coordenadora da pós-graduação, a gente fez uma consulta à pró-reitoria de pós-graduação se eu poderia oferecer uma disciplina online. Eu sairia de 2 estudantes para 20. O mesmo professor, teoricamente, gastando o mesmo recurso, né, estatal, só que entregando para 10 vezes mais estudantes. Infelizmente, a universidade ela não aproveitou essa oportunidade. Então, eu acho que... Mas eu espero que isso mude nos próximos tempos e que a própria UFMG reflita sobre essa decisão. Então, assim, a pandemia trouxe, né, todo aquele impacto que nós vivemos, nos mexeu, assim, né, deu um chacoalhão para a gente tinha que fazer alguma coisa e agora a gente tem que tentar explorar aquilo de bom que pode restar dessa situação. Eu acho que, no caso da graduação, foi a questão do material. Eu realmente dei uma grande atualizada no meu material, construí as aulas, deixei elas gravadas, deixei disponível para a comunidade. Então, pessoas profissionais, criadores, alunos de escolas particulares, todo mundo pode assistir, está lá, é público, eu não tenho reserva de conteúdo. Enfim,
estratégia. E para pós-graduação, essa nova possibilidade da gente interagir com mais gente, né? Eu acho que isso poderia ser uma consequência favorável dessa pós-graduação, dessa situação da pandemia, professor João. Ok, professor Fábio, agradeço pelas respostas. Eu estou, então, encerrando minha participação e estou a palavra, professora Ângela. Obrigado. Obrigado, professor João Carlos. Muito obrigada, professor João Carlos, pelos questionamentos, comentários. E agora, na sequência, eu gostaria de passar a palavra para o professor José Bento, já agradecendo aí ao professor José Bento pela participação aí desta banca aí de avaliação do professor Fábio. Professor Zé Bento, com a palavra, por favor. Obrigado, professora Ângela. Num determinado momento das nossas conversas ao longo desses 3 dias, o professor João Carlos falou: eu estou preocupado que o Zé Bento vai brigar comigo e falou alguma coisa lá. Eu agora estou extremamente chateado, porque ele estragou o que eu ia perguntar, né? Eu concordo 200% com as colocações do professor João, e mostra que a idade traz vantagem, né, professor? A gente acaba sendo mais pontual, né? E a gente acaba levantando coisas muito importantes. Fábio, eu quero relembrar qual é o papel desta banca no processo diferente do que eu já havia participado, né? Eu já participei de uma dessas, das federais, que eu não gostei, né? Mas eu acho que o papel dessa banca é verificar se os candidatos cumprem os requisitos mínimos para para galgarem a posição de professor titular. Mas existe uma coisa muito importante no professor titular. O professor titular tem que ser um líder, né? Esse é o papel principal dele. Eu conheço muitos professores titulares, em algum momento dessas nossas conversas também isso veio à tona, e não tinham nenhum perfil para ser professores titulares, viraram por circunstâncias, né? E sempre não foram bons, não trouxeram bons resultados. O professor titular fica de liderança. Ele, ao assumir o topo da carreira, ele é, em primeiro lugar, um exemplo, né, só? Em segundo lugar, ele tem que ser um líder. E você foi muito feliz quando você colocou que você vê o seu papel no sentido de mudar as pessoas para serem melhores. Gostei muito disso, o João também já ressaltou. E sobre esse ponto de vista, eu posso te perguntar qualquer coisa e você vai responder com qualidade, mas eu acho que a sua apresentação foi uma apresentação extremamente objetiva, como o professor João também falou, bem dosada. Você falou as coisas importantes, agradeceu a família, agradeceu sua esposa, seus filhos, seus amigos, né, seus companheiros, seus alunos, na dose certa. Sem exagerar, sem perder muito tempo, porque o tempo da banca composta por 4 professores titulares também é um tempo extremamente valioso, né? E a gente fica escutando muitas colocações inadequadas em um tempo muito longo, acaba desestimulando a gente a analisar de forma correta. Com essas colocações, eu digo o seguinte: eu já tinha apostado bastante no seu nome, porque mostra que você, ao longo até falar bobagem, 21 anos de carreira, né? De formado, é isso, né? 13 anos de UFMG, você mostrou que você tem muito potencial para ser um líder. A sua apresentação me confirmou essa impressão. Já feito anotações aqui. E agora elas estão consolidadas. Assim. Você mostrou que você tem visão real da carreira, da importância da carreira, da importância em estar ligado ao meio produtivo, que eu estou vendo que você está cada vez mais inserido nisso, eu fico extremamente feliz, porque eu sofri muito por causa disso, porque aqui na minha idade eu fui pioneiro em me inserir no meio produtivo, fui extremamente criticado, ameaçaram me processar, mas no fundo o que fez minha carreira por isso.
Eu tenho uma carreira que dentro dos melhoristas do Brasil, eu perco na carreira só com uma pessoa, duas pessoas. Duas mulheres, para Cone, McManus e Paulo Albuquerque, né? Eu fiz bastante coisa na carreira, acho que liderei muita coisa, mas estou vendo em você um potencial gigantesco nesse sentido. Pessoa com pé no chão, com formação universitária. Você teve uma escola muito boa com Elias, depois com Rosen, tá? Nós temos contatos mundiais, você sabe disso, né? Que a gente tem grandes parceiros que podem nos ajudar e querem nos ajudar. Eles também estão com problemas iguais aos nossos, eles têm uma colaboração bom, tá? Aqui, o símbolo do meu grupo é a curva de Gauss com um threshold lá no corte, ao redor dos 10%. Hoje eu reduzo isso para 2%. Aluno bom é de vez em quando, é raridade. Eu tenho um aqui que na graduação ficou 4 meses com o Luiz Brito lá em Luiz não queria deixar ele embora. E ele me ligou e falou, você vai segurar o menino? Eu falei, lógico que eu vou. De jeito que eu não vou segurar um cara desse. Se ele ficasse pra baixo, ficou 4 meses com o Luiz, deixou um paper lá. Ele bate na minha porta de sábado pedindo serviço. Eu nunca vi um negócio desse. O moleque tem 20 anos de idade. Eu não posso jogar fora o cara desse. Eu nem sei se ele tem perfil para você não tem. Pesquisa tem. É bom. Ele faz a rasa que eu não faço. Coisa que eu não sei para daí. Então, eu acho que não adianta eu ficar me delongando nesse exame. E que, para mim, você, no memorial escrito e na apresentação do memorial, eu não gosto dessa apresentação memorial de você, não gosto. Acho que a gente perde tempo demais escutando o que a gente acabou de ler. Tudo que você falou eu tinha lido, né? Seria mais útil aplicar esse tempo só a lição de memorial, é o que a gente faz aqui na tá? Feito não lê, não apresenta, tese, nada, só senta lá e começa a ver o que. Mas de qualquer forma é assim, funciona e não vou perder isso. Eu estou extremamente bem impressionado com a sua objetividade, com o seu foco, com você dar importância às coisas importantes, com a sua produção científica. Você falou daquele trabalho que faz o benchmark dos programas. Eu tentei baixar o PDF, não consegui, já me mandei uma mensagem, me manda o PDF desse arquivo aí que eu quero saber, tá? Eu lá na Chuveiro, cada vez vejo mais que nós temos muito a trabalhar. Eu acho que nossos grupos são complementares. E eu tenho um banco de dados aqui que ninguém tem. Ninguém tem, né? Tem um banco aqui, só para você ter ideia, tem um banco de andrológicos, um genômica de 40 mil bichos. Tá? Tem um menino fazendo um doutorado dele lá no grupo, Luiz Brito, isso aí. Olha, pode tirar milhares de coisas. Então, eu acho que a ciência é feita de colaboração. A ciência sozinha viram pessoas estanques, muitas vezes, que saem da realidade e começam a pesquisar aqui. Acho que é importante. E a gente, você que agora está com um pé pesado na iniciativa privada, vai ter uma visão muito parecida com a minha. Ou seja, sem ele, o nosso negócio não serve para nada. Então, eu tenho pergunta para te fazer, cara. Só tenho a dizer que eu fiquei muito feliz de estar nessa banca, onde a gente viu todo tipo de gente, né? 4 candidatos, os 4 quase certamente serão aprovados, mas com diferenciais muito grandes. E vejo em você o líder potencial desse grupo. Só que líder significa que você tem que fazer os outros nas costas, né? O líder é o boi de piranha, quase. Ele tem que puxar todo mundo que vem atrás. E é responsabilidade nossa, né? As pessoas também precisam ser mudadas quanto ao seu comportamento e a sua produtividade, seu envolvimento. E eu estou vendo que você tem essa possibilidade de fazer. Então, se você quiser fazer algum comentário, muito bem, mas eu não tenho nada para te perguntar. O que você mostrou para mim é suficiente para a minha avaliação. Obrigado. Ô, professor Zé Bento, obrigado pelos comentários e eu fico muito feliz em interagir mais uma vez, né, com você nessa situação. Acho que você e a professora Ângela são observadores, talvez privilegiados na banca, porque estiveram no meu concurso para
para ingressar no UFMG. Agora, para titular, a professora Ângela também teve no meu concurso, na minha promoção para associado, e o senhor também teve no concurso que eu não tive êxito, né? Então, me viu em diferentes momentos da minha carreira e assim, eu realmente estava em situações muito diferentes. Isso eu tento enxergar pelo lado positivo, porque foram momentos diferentes. Um foi há 14 anos atrás, depois todas essas passagens, a gente se transforma, né? E engraçado que com relação à questão de liderança, a gente brinca e eu falo para todo mundo que eu não tenho perfil de liderança, eu não gosto de ser líder, mas só que ao mesmo tempo a gente vê que as pessoas que se entregam a ser os bons exemplos, elas conseguem os seus seguidores, independente dela querer ou não ter seguidores, né? E eu faço muito, assim, eu tento trabalhar dessa forma. Antes de falar alguma coisa, eu acho mais efetivo a gente fazer aquilo e demonstrar com mais conhecimento. Então, eu faço isso com os meus filhos, eu faço isso com os meus estudantes, e com os professores é um pouco... É muito difícil a gente lidar com um grupo de professores, porque nós temos, né, assim, no mesmo departamento, a pessoa que é especialista em suínos, quem sou eu para falar de suínos? Nós temos um especialista em aves, quem sou eu para falar daquela área? Só que a gente tem uma coisa comum que é a universidade, que é a administração da universidade, e uma carreira que ela é bastante comum, né? E eu tento manter uma boa relação com todos. Eu acho que os períodos que eu ocupei, né, alguns cargos administrativos, felizmente eu não tinha nenhum tipo de associação com algum grupo ou outro e pude olhar as situações de maneira imparcial. Pelo menos eu tentei olhar com imparcialidade e ajudar aqueles que de fato ajudam o departamento, de fato ajudam a pós-graduação. Eu acho que o fato de eu não ter essas ligações com alguns grupos específicos, isso me beneficia nessa situação e tento manter a independência. Eu acho que a gente ter uma independência, autonomia crítica, autonomia científica e administrativa na nossa carreira, isso é importante, porque eu chego em casa, eu durmo tranquilo, vou para o trabalho, não preciso ter medo de encontrar alguém no corredor, ou eu chego sempre de cabeça erguida, não tenho qualquer reserva de pedir desculpas e, eventualmente, não saber como resolver algumas situações e pedir ajuda para os professores mais experientes. Eu acho que isso, eu tenho um canal aberto com todos os meus colegas sobre isso, então eu posso... e tento manter sempre essa postura. Obrigado, professor Zé Bento, pelos comentários. Professora Ângela, desculpa. Professor José Bento, eu agradeço aí pelos seus comentários e a seguir eu convido o professor Hilke para fazer seus questionamentos e comentários, também agradecendo ao professor Hilke pela participação aqui dessa avaliação do professor Fábio. Boa tarde a todos, boa tarde, colegas da banca. Também eu que agradeço o convite. Tem sido para mim uma experiência bastante boa participar desse concurso titular, porque envolve 4 histórias, e cada uma história, cada uma a sua, né? E depois de ouvir fechando 4 histórias agora, com um fechamento até de ouro, né? Fábio, parabéns pela apresentação, pela carreira, por tudo que você não só ensinou, como aprendeu também, né? Quando você disse que em determinado momento de carreira você parou para pensar que, como figura de professor, você deveria agir de outra forma, isso foi
fundamental esse reconhecimento, porque tenho colegas que até hoje não reconheceram isso, né? Que o ensino não é terror, né? O ensino é você conseguir cativar e levar as pessoas a aprender, né? E eu te dou parabéns por essa mudança, que realmente ela é extremamente importante para a nossa carreira como docente, né? Além do mais, a gente sabe que no universo nosso de escola pública federal, as dificuldades que passamos são tanto de recursos, de materiais, às vezes de conflitos até pessoais, né? E que a gente precisa lidar dentro desse universo e ser produtivo ainda, né? Tá? E para isso a gente precisa ter muito proatividade. Isso você demonstrou muito na sua carreira. Não ficar parado ou inerte frente às dificuldades, buscando alguma alternativa para se praticar aquilo que você queria transmitir, né? E muitas vezes você reconhecer também que você teria que aprender também para poder ajudar. É louvável muito isso na pessoa. E isto, acho que lhe deu a qualificação para também trabalhar os alunos na pessoa, né? No ser humano, né? Que é extremamente importante. Lembro muito do professor Martim sempre tocava nisso, né? A gente não precisa ser assim para fazer as coisas, a gente precisa ser alegre, precisa desenvolver as coisas com alegria, com motivação, né? Martim falava muito nisso. E Martim sempre contava as piadas nas disciplinas dele, né? A gente está sempre contando com isso. E isso era uma coisa que também marcou a minha vida, porque ele foi meu orientador também, e que às vezes eu sempre lembro nas aulas, na hora de falar, que eu estou vendo o Martim ali falando, né? E é importante essa referência nossa, né? Das pessoas que trabalhou. Ao longo da minha carreira também foi ter muita dificuldade e fui encontrando caminhos nas brechas, ou criando meus próprios caminhos, me dedicando àquilo que eu mais gostava de fazer, buscando áreas que realmente precisavam ali da atuação nossa como melhorista, porque muitas vezes em uma instituição pública é difícil você ter um programa de melhoramento, né? Principalmente em áreas de monogástrico, né? Que você depende de um plantel bastante rigoroso, recurso muito rigoroso, e constância e recurso, né? Porque senão o melhoramento não pode parar, ele não tem essa coisa. Eu vou desligar aqui e ver como é na frente. Não, temos que continuar, né? Outra possibilidade, igual você está vendo agora, né? Na área de peixe, né? Que é a área que há algum tempo eu comecei com suínos, o melhoramento suíno, depois foi migrando para o peixe, por entender que ali eu teria muito mais destaque, ou mais possibilidade de conseguir fazer alguma coisa que aparecesse, né? Que se destacasse, do que eu continuasse no suíno. Eu teria que fazer um grande esforço, uma grande área para competir, né? Então, a gente vai buscando alternativas para poder aí praticar o que nós conhecemos e ensinar. E eu justamente vi tudo isso quando você, na sua apresentação, passa o filme também na vida da gente também, né? Aquilo que nós passamos. E eu fico muito temeroso pelas instituições públicas, porque tem aumentado demais a questão burocrática dentro da universidade, né? Cada vez mais nós somos travados em função da burocracia e dos tecnocratas que estão dentro da universidade. Não por culpa deles, mas por causa da legislação que nos faz como fala, fiscais da receita, né? Porque quando nós fazemos uma pesquisa, sempre buscamos maximizar o uso dos recursos o máximo possível para que a pesquisa ocorra e até financia outros, né? A gente sabe que desses recursos a gente tem que buscar sempre uma coisa. Então, de alguma forma, eu faço as minhas palavras do professor João Carlos e do Bento,
te parabenizo pela brilhante carreira e pelo brilhante futuro que ainda tem. Ainda pode muito contribuir e nos colocamos também à disposição aí no futuro para que o trabalho seja de parceria, nós estamos à disposição, tá? E mais uma vez, parabéns e que seja feliz essa nova empreitada sua. Obrigada. Você quer falar? Deixa eu só... obrigado, professor Hilke, pelo... Não, que isso, mas... Obrigado, professor Hilke, pelos comentários. Realmente, essa questão da transformação, ela é muito marcante, né? Porque algumas delas acontecem devagar, outras acontecem mais rápido. Eu lembro que até 2017, antes de eu ir para o pós-doutorado, eu estava deixando a graduação de lado e me concentrando mais na pós-graduação. Eu praticamente não estava dando aula na graduação. E aí, quando eu estava voltando do pós-doutorado, eu estava, assim, em algum momento eu falei assim, e agora, o que eu faço? Eu vou ficar só na pós ou eu vou... Aí eu em algum momento, falei assim, cara, imagina como é bom para os estudantes terem aula com um cara que acabou de voltar de um estágio, para mim foi sensacional, as oportunidades que eu tive, as pessoas que eu conheci e a experiência que eu poderia compartilhar com eles. Então aí, nesse momento foi uma outra retomada e motivacional para mim, porque aí eu retomei assim, o meu engajamento na graduação. E isso foi, eu acredito, uma decisão acertada. E a outra coisa, só para finalizar meu comentário, a gente não... Em algum momento da nossa carreira, a gente às vezes é tomado por um pouco de soberba, por um pouco de uma autoestima muito mais alta do que de fato ela deveria ser, e a gente se coloca numa posição de possuidores de conhecimento. Só que isso naturalmente aconteceu comigo e chegou um ponto que eu achava que eu sabia alguma coisa, mas aí eu fui levando cada tombo, assim, um tombo atrás do outro, né? Eu encontrava uma pessoa mais inteligente em cada esquina. E aí eu descobri que tem muito mais coisa para a gente aprender do que coisa que a gente sabe. E aí você tem aquele momento de depressão. Você fala assim, nossa, eu já estudei tanto e a única coisa que eu sei é que nada sei, né? E aí a gente vive em dois mundos. Num dia você está com a sua autoestima tão elevada, no outro dia você está quase deprimido. E foi por isso que eu falei aquela questão da nossa motivação. Às vezes ela está em alta, às vezes ela está em baixa. E no fim, a gente tem que aprender a conviver com a situação de que tem muito mais coisa para a gente aprender do que coisa que a gente já sabe, né? E isso a gente usa para buscar sempre mais conhecimento e melhorar a cada dia. Então, eu tento trabalhar dessa forma e entender que isso é importante. Obrigado, professor Hilke, uma grande satisfação poder contar com o senhor na banca e a gente já tem uma produção juntos, né? Então, vamos dar sequência nisso. Obrigado, professora Ângela. Muito obrigada, professor Hilke. E agora, finalmente, então, professor Fábio, eu que vou fazer aqui meus comentários. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que a sua apresentação ela foi brilhante, né? Ela foi muito didática, os colegas já falaram aí, e isso acontece porque você tem uma excelente didática, né? E você realizou diversas atividades. Então, você tem um ator, né, ativamente nos 3 pilares aí da universidade, tanto extensão, ensino e pesquisa, então a sua apresentação foi muito boa, como já foi dito aí. Hoje, um momento para mim aqui é muito especial, porque você mesmo já disse que eu tive lá na sua entrada, no primeiro concurso, e isso ocorreu mesmo. Eu sou uma pessoa muito preocupada com a instituição,
Então, quando eu estou numa banca de concurso, eu fico muito preocupada em fazer uma boa escolha, porque eu acho que é uma pessoa que vai passar ali na instituição por 30 anos, né, pelo menos, no mínimo 30 anos, então é uma responsabilidade muito grande da banca ali fazer uma escolha boa para a instituição. Acho que as pessoas são muito importantes assim na instituição, mas a instituição ainda é muito maior. Então a gente tem que zelar por ela e cuidar, porque a gente dá a nossa contribuição e deixa a instituição para outros, né? Então cuidar dela enquanto a gente está atuando é muito importante. E naquele momento do seu concurso, lá atrás, em 2010, eu fiquei muito impressionada com o seu conhecimento e com a sua didática. Valorizo muito o ensino. Então, você foi muito brilhante ali naquele momento, o professor José Bento também estava presente. Só que a gente só comprova a escolha com o passar do tempo, né? Nós que somos da estatística, a gente sabe que ainda tem a taxa de erro, né? Quando a gente está ali numa hipótese alternativa com muita certeza, ainda tem ali a taxa de erro. Então, hoje, para mim, é muito especial, porque eu acompanhei a sua carreira e vi na sua promoção para associado a quantidade de atividades, aí, tanto ensino, pesquisa, extensão, você realizou sem deixar de lado a administração, né? Então, hoje, novamente, eu volto aqui para comprovar e provavelmente aí você está chegando aí no último nível da carreira, né? Eu não sei se haverá outro futuramente, mas assim, na presente data, esse é o último nível. Então, para mim, é um momento muito especial verificar que aquela escolha lá atrás, ela foi muito acertada, sabe? Então, eu fico muito feliz com isso, sabe? De ver a sua desenvoltura toda aí e nas atividades. Nós somos aqui colegas, né? Nós somos aqui colegas e muitas vezes a gente conversa, troca ideias aí. Você acabou de sair aí as coisas ocorrem muito rápido para você, né? Inclusive a sua promoção, você chega muito jovem, né? Você entra na universidade lá do Mato Grosso muito cedo ainda no curso, então isso mostra a sua capacidade, sua dedicação e que a gente pode verificar isso ao ler o seu memorial, a gente verifica que você tem muita disciplina de uma formação familiar, né? Com muita disciplina, muita dedicação, e que gera aí excelentes resultados. Então, da mesma forma, você acabou de sair aí da chefia de departamento, né? No início aí do ano de 2023 e já entrou aí na pós-graduação, que também é mais aí um desafio, né? Na carreira aí. Então, aí eu te perguntaria, foi tudo muito rápido, né? Eu não sei nem se você teve tempo ainda de pensar, mas como você já pensou, e a minha pergunta é essa, em algumas ações, porque você também fez parte aí, embora você assumiu aí como coordenador, você já estava presente lá no colegiado de pós-graduação, porque você representava lá a genética e melhoramento, então você conhece muito bem os problemas que nós vivemos, né? De uma pós-graduação em geral, nacional, e dos nossos problemas internos, né? Porque a gente tem aqueles problemas que são mais específicos nossos ali do nosso programa de zootecnia. Eu te pergunto, você pensou em algumas ações, como fazer, como você vê essa nova coordenação, ou se você ainda não teve tempo para isso, como que fica essa situação aí? Ângela, obrigado pelos comentários. Assim, realmente é uma satisfação muito grande ter você como colega de trabalho e ter a sua participação, o seu acompanhamento nesse período. Assim, quando eu estive de chefe a primeira vez, realmente foi assim, eu não imaginava e aconteceu. A segunda vez, assim, apesar de a gente ter tido algumas conversas no departamento, mas também
E a pós-graduação realmente foi o mais surpreendente, assim, eu acho que desses três cargos que eu acabei ocupando, o último foi o mais surpreendente. A gente sabia como que estava acontecendo. Eu estava com um plano de me dedicar a um outro projeto fora da universidade, na época que a gente estava tratando da sua sucessão na pós-graduação. Eu estava num plano fora da universidade. Mas eu também tinha um olhar voltado para a nossa pós, né, pelo envolvimento com o... E uma coisa que, da minha conversa com o professor Walter, quando a gente decidiu participar do processo, ficou muito forte para nós a importância da gente melhorar a autoestima dos nossos estudantes. A gente lidava muito com situações, com problemas dos alunos que parte eram causadas por uma relação fragilizada com o orientador, talvez uma relação de orientação um pouco frágil, e uma parte das situações que eram causadas pelo próprio modo de vida do aluno, assim, ou ele não tinha disciplina, ou ele não tinha... Então eram situações, para mim ficou muito claro, o problema com o aluno, ele existe porque a relação dele com o orientador não está boa, e aí o orientador não está cumprindo o seu papel, ou por alguma coisa de caráter pessoal inerente ao estudante. Uma coisa que aí nesse processo de conversa com o professor Walter ficou claro para mim, é a questão de motivar o estudante e mostrar para ele o que ele está fazendo na pós-graduação. Eu acho que talvez trabalhar com ele para que ele tenha uma noção mais precisa sobre o que se espera de um estudante de mestrado, o que se espera de um estudante de doutorado e o que eles podem esperar da relação com o orientador. Porque ele tem que... A questão com o orientador tem que ser uma demanda do estudante e uma proatividade do orientador para que o projeto aconteça, seja um projeto bom e que atenda os prazos. Então, eu acho que essas duas situações fazem parte desse plano da próxima gestão, que é mostrar para o estudante o que ele está fazendo ali, para ele ter uma visão bem clara e objetiva da missão dele como estudante de pós-graduação, seja de mestrado, doutorado, e estabelecer mostrar para o orientador e para estudante como essa relação entre eles tem que acontecer. Talvez é difícil a gente falar isso, mas a gente precisa de uma reciclagem dos orientadores, né? Os processos, a gente tem ferramentas diferentes, os estudantes são diferentes. O nosso processo de orientação tem que ser renovado. Então, eu penso nessas situações. E uma outra questão, né, é muito relacionada com... eu acho que talvez a gente pode pagar um preço por isso, mas é foco na pessoa do estudante. Eu tenho muito essa vontade de fazer com que o estudante saia da nossa pós-graduação seguro, fortalecido pessoalmente e tecnicamente. Eu queria trabalhar esse aspecto, né? E dar menos... E aí é onde a gente pode pagar, dar mais ênfase na pessoa do estudante e, naturalmente, talvez a gente vai ter que entender melhor como vai ficar a questão dos indicadores que são usados para a nossa avaliação. Então, assim, é uma coisa que fica muito forte para mim, mas eu também tenho esse receio de como nós vamos trabalhar com os indicadores. Com relação à questão do estudante, a gente tem capacidade de fazer isso, mas a gente não pode descuidar dos indicadores porque a gente sabe da importância deles na nossa avaliação. Então, acho que
esses seriam os pontos que eu penso em trabalhar, né, que a nossa gestão pensa em trabalhar nesses próximos 2 anos, Ângela. Tá, obrigada. Uma coisa foi comentado aí a respeito aí das disciplinas, até você manifestou aí que a universidade perdeu a oportunidade de permitir, né, disciplinas que fossem oferecidas online na pós-graduação. Eu também concordo, eu acho que isso é uma estratégia boa. Você já até fez aí os comentários aí em relação à sua disciplina, e eu também já o conheço, né, porque nós fizemos a consulta naquela ocasião. Eu só queria acrescentar que uma coisa que a gente percebe, eu percebi nesses últimos anos aí, com essa proibição da UFMG de não permitir a disciplina online na pós-graduação, mas como o programa ele permite um aproveitamento de 30 créditos, 30 créditos feitos em outras instituições no doutorado e 12 no mestrado, aumentou muito o pedido de aproveitamento de disciplinas que estão sendo realizadas em outras instituições, muitas lá de Jaboticabal, no nosso programa, e de outras instituições também, de pessoas que têm feito, de alunos nossos aqui do nosso programa, que têm feito essas disciplinas online e acaba depois pedindo o aproveitamento da disciplina no nosso programa. E a gente aceita, porque pelo o regulamento aí, o estudante de doutorado pode aproveitar até 30 e o de mestrado até 12 créditos. Então, isso tem sido até muito bem aceito por o aluno, e ele tem praticado isso, não aqui na UFMG, mas em outras instituições. Eu também concordo aí com vocês que eu acho que a pós-graduação ela tem que ser tratada diferente da graduação. Eu acho que o aproveitamento online na graduação ele é diferente da pós-graduação. A pós-graduação, a maturidade já é diferente do estudante. Eu acho que seria, sim, uma oportunidade essa oferta online, tá? Fábio, muito já foi tratado aqui, né? Eu queria só, mais uma vez, aí, te parabenizar. Continuo impressionada, fiquei impressionada a primeira vez, a segunda e a terceira vez aí com a sua apresentação. Para mim até não foi surpresa, que sua didática é muito boa, né? E você trabalhou, né? Você esteve ativamente participando aí de atividades, então você tem um bom material para apresentar, aí para fazer uma boa apresentação, aliada à boa didática que você tem, né? Tanto para ensinar em sala de aula, quanto para fazer uma apresentação, uma palestra, só poderia ser sucesso, né? Então, eu parabenizo, te agradeço pela apresentação e pergunto aí aos colegas se querem fazer mais algum acréscimo aí em relação à apresentação do professor Fábio. Eu me dou por satisfeito e parabenizo o candidato pela adequação e pela escolha do momento correto para concorrer a essa promoção. Grande abraço. Eu também estou satisfeito, professor. Obrigado. Eu também. Professor. Parabéns aí. Eu também estou satisfeito e parabenizo aí o Fábio pela apresentação. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Tá. Professor Fábio, então, assim, dessa forma, nós às 15h02, nós encerramos a sua apresentação de memorial, tá? Muito obrigado a todos. Obrigado, professora Ângela. Foi uma grande satisfação poder investir esse tempo, né? Passar esse tempo com vocês aqui nesse processo. Obrigado. Até mais. Até mais.